senhoras, é um imenso prazer poder participar de um evento dessa magnitude, lançamento de um programa, me permitam falar dessa forma, um programa que coloca na agenda política, ou pretende colocar na agenda política das próximas eleições municipais, o tema das cidades. Então, acho, sem ler o documento, apenas folhei, mas eu queria me congratular com a Federação Nacional dos Engenheiros pela oportunidade, pela importância e pelo senso pela sensibilidade de apontar para os candidatos, os futuros candidatos a prefeitos, aos vereadores, né, a importância e o significado que as cidades têm hoje no nosso país e que continuarão a ter e nas quais a gente tem que procurar cada vez fazer melhor as políticas públicas, os investimentos, para que a nossa qualidade de vida, a situação do país como um todo possa melhorar. Tem alguns autores que já afirmam que este nosso século, o século XXI, é o século das cidades e que nós veremos importantes transformações, né, e algumas delas desempenhando um papel importante, um papel de talvez até em substituição a alguns estados. Alguns chegam a radicalizar, apontando que elas serão talvez, em alguns casos, algumas metrópoles, o caso de Singapura, Hong Kong, por exemplo, só para citar, exercem papel de cidade-estado e que algumas outras devem se incorporar nessa estratégia e que o serviço diplomático das nações provavelmente terão seus desdobramentos, suas filiações, né, de serviços diplomáticos locais. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, já tem secretarias ou algo equivalente de relações internacionais. Então, é fato isso, e acredito que a tendência é que essas questões fiquem ainda mais presentes em algumas dessas cidades, polarizem os negócios, polarizem os serviços, né, e os interesses do mundo globalizado aí nas próximas décadas. Nos últimos dias, esse movimento da Grã-Bretanha de sair da União Europeia, vários especialistas, várias matérias, aí, de artigos, articulistas em jornais, apresentando preocupação com relação à City de Londres, onde se concentram importantes bancos, seguradoras, e etc., o risco de 60 a 70 mil empregos qualificados deixarem Londres nos próximos meses por conta dessa decisão política que a sociedade britânica tomou. Então, cito esse exemplo apenas para mostrar a proeminência, o protagonismo que as nossas cidades passam a ter no mundo e que alguns negócios indiscutivelmente só podem ser exercidos, são vocacionados para estarem nas cidades, têm e terão no mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, eu acho que a iniciativa da Federação, fundamental, muito bem-vinda, e creio que vai ser muito útil, vai dar muito subsídio para que as discussões fiquem mais qualificadas e mais antenadas com os desafios urbanos, e eu vou me permitir, senhor presidente, incluir os desafios metropolitanos, urbano e metropolitanos. Se temos 80% ou perto disso, pessoas vivendo no Brasil nas cidades, quase a metade deles, um pouco mais, talvez, estejam vivendo em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. É um fenômeno parecido com o metropolitano, de menor escala. Então, portanto, na vida urbana brasileira, uma boa parcela dela, bastante desafios e a necessidade muito grande de contribuições para formular soluções e propor políticas mais equânimes, mais justas, que permitam um desenvolvimento mais equilibrado, com menos desigualdade. Preocupa, claro, e o Paulo falou nisso, o professor Paulo, aqui, preocupa, claro, as circunstâncias que o país atravessa, o tempo que a gente pode levar para sair dessa situação, né, porque um amigo dizia, e eu concordo, você quer ver a fisionomia de uma recessão, de um período ruim de economia, a fisionomia concreta, o rebatimento concreto disso está nas cidades. É só olhar as periferias ou algumas áreas degradadas ou de situação de risco, que você vai ver o que é o resultado da situação econômica. Ela tem um rebatimento físico, por mais que os papéis podem ser voláteis, o capital internacional especulativo ir e sumir da noite para o dia, mas deixa rastro, e o rastro que ele deixa
tem sido principalmente nas cidades do mundo e em nossas. Temos aí, né, boa parte da nossa periferia, o espelho de circunstâncias de não crescer, de ter um processo de desenvolvimento contido ou recessivo. E a maior parte do que ocorre, o Luiz Edmundo já citou aqui, do que ocorre, a maneira de reproduzir as nossas cidades, de reproduzirmos as nossas cidades, é uma maneira ainda doentia. Nós não encontramos uma solução, uma equação, e, portanto, um documento desse faz sentido, é importante, porque pode ajudar a gente a discutir essa equação, que é como é que a gente faz para que as cidades não se reproduzam de forma tão doentia. Quer dizer, nós reproduzimos a cada ano, né, seja aqui na metrópole do Rio de Janeiro, em outras, nós reproduzimos mais iniquidades. Quer dizer, boa parte daquilo que acontece de crescimento, de expansão do território metropolitano do Rio de Janeiro e outras cidades no Brasil, ocorre de maneira informal, gerando mais passivo urbanístico, social, ambiental, que a gente tem que continuar a procurar soluções. Então, aquilo que a gente já tem, que é um imenso desafio, se renova a cada ano com essa prática em que a gente não conseguiu incluir, oferecer soluções que possam reduzir essa forma doentia de reprodução do tecido urbano das cidades ou das metrópoles brasileiras. Em que pese, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, com todas as suas dificuldades citadas aqui, os seus problemas, alguns locacionais, de custo, enfim, de manutenção, mas em que pese, no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos nos últimos 6 anos, tempo de duração do Minha Casa Minha Vida até agora, mais de 150 mil casas produzidas, casas ou apartamentos, habitações, um investimento de 12 bilhões. Então, na história de política de habitação no Brasil, é importante reconhecer esse número e perceber a importância dele. Mesmo esse número, mesmo tendo vivido um período, digamos, de uma certa marcha abatida de crescimento da economia, não foi suficiente para frear essa informalidade, essa expansão informal. Na região metropolitana do Rio, mais ou menos crescemos a 60 km² por ano, de forma sem controle urbanístico, sem provisão de infraestrutura. Isso dá mais ou menos uma metade de um município de Niterói ou de um maior que o município de São João de Meriti em termos territoriais. Mas o mais grave é que esse fenômeno é bastante periférico, cada vez mais periférico e disperso, o que torna mais custoso tanto chegar à infraestrutura e os serviços essenciais, né, do mundo urbano lá, como fazer a manutenção deles. Então, essa atitude de vocês é mais do que oportuna, é uma atitude que eu tenho certeza que vai render, vai incomodar vocês, e eu quero me ombrear aqui, quero me inscrever para poder colaborar, contribuir com o que pudermos, porque é uma iniciativa, apesar de não ser engenheiro, eu sou arquiteto, urbanista, mas acho que podemos combinar em algumas coisas, né? Temos uma gênese muito parecida, né? Então eu creio que é uma iniciativa muito importante que vai incomodar no bom sentido, né, todos vocês, no sentido de ter mais cobrança, ter mais apelo por parte dos candidatos, no sentido de aprofundar aqui e acolá o que vocês estão sugerindo. O Arthur apontou com sabedoria a falta de financiamento e indicando que o aumento da produtividade dos serviços públicos, né, e da engenharia, que ele chamou de engenharia das cidades, poderia ser uma solução importante, apontando talvez como uma solução mais significativa, deixando isso como uma provocação. Eu acato, Arthur, mas eu queria, devolvendo a sua provocação, dizer que eu acho que tem que ter modelo, tem que ter a modelagem. Não é porque sou urbanista, mas se a gente não tiver modelo, se a gente não souber para onde vai, como é que a gente melhora a produtividade? Então é fundamental que a gente possa modelar a concepção de como que a gente pode construir a infraestrutura necessária ou fazer aqueles investimentos estruturantes de maneira concatenada para que as coisas possam acontecer de modo integrado e articulado. Quer dizer, para que, ao fazer um investimento importante, estruturador,
do processo de desenvolvimento em transporte público, um investimento robusto, possa estar acoplado a ele a produção de habitação de interesse social, possa estar acoplado a ele em investimentos importantes nas centralidades, nas estações nodais, coisas que a gente fala há muito tempo, né? Compatibilizado com o uso do solo, como frisou Jurandir, a gente fala há muito tempo, mas a gente não pratica, a gente não consegue um ambiente, apesar de termos relações institucionais, a gente não consegue muito promover essa integração. Então, eu queria dizer que talvez a modelagem pudesse ser, né, o modelo a perseguir, possa ser o ambiente, né, para que aumento da produtividade, para que essa engenharia das cidades consiga contribuir para que possamos reduzir ou remir um pouco esse passivo acumulado das nossas cidades. Depois, eu acho que o Paulo coloca as dificuldades, o receituário posto que todo mundo aponta, como a modernização da gestão, o controle das despesas, o planejamento integrado e as dificuldades de financiar isso, a dispersão que às vezes pode acontecer de cidades pequenas que não conseguirão ter capacidade para atuar nesses temas, e falta de recursos mesmo para enfrentar esses desafios, que são de melhoria efetiva da gestão e de uso mais racional dos recursos. Eu acho, Paulo, sem também querer responder, apenas colocando para contribuir, que eu acho que a gente precisa trabalhar nas aglomerações, seja as aglomerações metropolitanas ou as aglomerações urbanas, que já ocorrem em vários pontos do território do Estado, do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu acho que a gente pode, com isso, fazer com que os recursos possam ser potencializados. Digo isso porque, no caso do Rio de Janeiro, e eu creio que isso está presente também em outras regiões, não conheço no detalhe, mas no Rio de Janeiro nós temos um dos melhores IDHs do Brasil, em termos urbanos, e o pior, na mesma região metropolitana. Então, nós temos desigualdades muito intensas e eu acho que trabalhar na aglomeração pode fazer com que a gente consiga racionalizar os recursos e levantar o patamar desses territórios do ponto de vista da qualidade de vida e do desenvolvimento mais acanhados. Depois, Jurandir citou exemplos da necessidade de a gente ter simplicidade, pé no chão, em função também dessa escassez, dessa expectativa de um período mais difícil, de investimento, dificuldade de investimento, e que precisamos fazer uma distribuição espacial mais ordenada, e acho que concordo plenamente, quer dizer, o uso do solo é fundamental, é preciso que a gente incorpore isso em geral é secundarizado, é tido como uma parte das prefeituras, eu trabalho nisso há muito tempo, a vida inteira, é colocado mais como cumprir tabela, poucos municípios enfrentam de fato esse desafio, basta ver, por exemplo, que o Estatuto da Cidade trouxe importantes instrumentos de geração de recursos, de inovação, e que pouquíssimos municípios brasileiros conseguiram lançar mão desses instrumentos inovadores, né? Então, tal qual talvez até o desconhecimento mesmo, né, da capacidade de alavancagem de recursos que algum desses instrumentos presentes no Estatuto da Cidade trouxeram há mais de 10 anos, já foi 2001, né? 2001 que foi editado, né? Já tem 14, 15 anos, e a gente, em pouquíssimos municípios, conseguiu utilizar. Então, a inovação também, ele cita a questão da inovação e fala dos bons projetos. Aí eu quero dar um exemplo de que também a atitude pode ajudar muito, uma atitude não necessariamente de grandes investimentos. Há 40 anos, o Lerner, quando foi prefeito lá em Curitiba, lançou o primeiro calçadão no Brasil. Foi questionado, os comerciantes reclamaram bastante e virou moda. Todas as cidades brasileiras, hoje, médias, pequenas mesmo, tem lá o seu calçadãozinho, e virou um símbolo até de status. Agora, recentemente, o prefeito Eduardo Paes, não vou entrar no mérito do VLT, se o traçado está certo, tomou a atitude de pegar a Rio Branco, que é a principal avenida de toda a metrópole, e resolveu, num trecho dela, um trecho importante dela, destinar ao pedestre e ao transporte coletivo. Acho que é uma atitude corajosa, uma atitude simbólica e que eu acho que a gente pode cobrar dos próximos prefeitos em algumas cidades. Não precisa ser VLT, mas pode ser isso, a medida de reservar
as áreas mais importantes, os corredores, ou trechos dos corredores mais importantes, reservar ao transporte coletivo, ao pedestre. Eu acho que isso é um tipo de solução que não requer muito recurso. Claro, isso não pode valer para todas as outras questões, tem questões que exigem investimento, mas tem outras também que têm a ver com o comportamento da sociedade, nosso comportamento como cidadão, a atitude que a gente tem diante do lixo que a gente produz. Tem muita coisa que não requer necessariamente dinheiro, investimento, mas que requer comportamento, requer atitude, tanto do agente político como da gente como cidadão. Então, acho que eu queria complementar, se você me permite, Jurandir, com essas informações. Com relação ao Luiz Edmundo, eu acho que ele fala do problema da diversidade. A gente não pode comparar, realmente, tem diferenças muito grandes dentro da própria metrópole, então a gente tem que ter cuidado com a régua para não estar medindo coisas que não são justas, que a gente meça da mesma forma, né, em função das circunstâncias tão distintas, dificuldades de utilização dos recursos, a burocracia muito grande. Isso também é um fato importante. Não é porque estamos com uma crise ética, com sérios problemas de natureza moral, com relação à utilização de recursos, não é dizer que ele também ache que as formas que a gente construiu, são adequadas e suficientes. Realmente é muito penoso para o dirigente público, principalmente de cidades médias, pequenas, né, lidar com tanta burocracia, com tanto formalismo. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Eu acho que também, bem lembrado, Luiz Edmundo, eu acho que é um assunto que está em pauta e que a gente precisa conversar, porque fica muito difícil, realmente, atender a tantas exigências, e o tempo é muito curto, e a cobrança é muito acentuada. A cobrança é muito acentuada, tanto da sociedade como da mídia. A cobrança é muito grande. E o tempo do Executivo, de 4 anos, em tomar decisão, elaborar projeto, realizar licitação, executar a obra, dependendo da obra, já podemos dizer que boa parte dos investimentos que ele pode pensar no plano de governo ou se comprometer podem não acontecer, porque não há tempo hábil para isso, dado as condições da burocracia, para a contratação de todas as etapas para que esse investimento aconteça. Então, é também um tema que a gente precisa conversar, a redução do prazo de projeto, ou a utilização de tecnologias como o BIM e outras, que podem facilitar, simplificar ou racionalizar os prazos e os custos e dar mais garantia também para que os projetos não necessitem de tantos aditamentos, ou adiamentos, ou, enfim, situações que acabam por aumentar o custo e desgastar a própria concepção e a própria meta que o projeto tinha. Por último, ele fala da capacidade de investir dos municípios, e mostra a comparação, que dentro da mesma região metropolitana, o município mais rico e o segundo mais rico, como é distinta a capacidade de resposta. E claro que ele não citou, mas me permita, Luiz Edmundo, que boa parte dos recursos que ele dispõe, ele tem uma despesa de custeio mais acentuada, os serviços, a presença da prefeitura é mais sentida no município mais pobre, é mais cobrada, não sobra tanto fôlego para projetos mais vistosos ou mais estruturantes. E, por último, ele fala também da necessidade de repactuar esse papel federativo da distribuição dos recursos, que eu acho que ele tem toda a razão, e propõe a academia colaborando mais ativamente. E é verdade, alguns países usam mais uma relação tripartite, governo, iniciativa privada, academia, mais atuante, e eu acho que a gente devia investir nisso. Você tem razão, acho que também pode ser uma forma de atuação mais efetiva e contribuindo para que a gente enfrente esses desafios, principalmente para os municípios com menos capacidade de enfrentar. O Jurandir também, eu queria aproveitar para falar do tema da descentralização, que foi citado aqui, da importância de dar mais poder, de centralizar as iniciativas, para que a gente possa também construir, e aí o Pacto Federativo também trata disso, claro, a gente possa realmente ter mais capacidade de resposta e construir uma base de atuação dos municípios brasileiros, das cidades brasileiras, com mais força, com mais capacidade de resposta a imenso passivo acumulado, e que pode se renovar
de forma, ou pelo menos na perspectiva imediata, pode estar se renovando a taxas preocupantes que podem aumentar significativamente os desafios já muito complexos que a gente tem pela frente. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez a Federação pela iniciativa.